sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 15. A Bíblia diz assim, Jesus falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amas, guardareis os meus mandamentos. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Mais uma vez vamos orar. Senhor, eis a tua palavra, Senhor. Eis a tua palavra essa manhã, que é liberada nesse lugar. E a minha oração é que ela venha encontrar um lugar no coração de cada irmão, de cada irmã que está presente. Que o Senhor possa estar, através do teu Espírito, ministrando no nosso coração aquilo que precisamos ouvir nesses dias, Pai. E que tudo seja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus aqui no verso 14, no capítulo 14, ele está confortando os seus discípulos. Ele está trazendo uma palavra de conforto para os seus discípulos. Por quê? Porque está chegando a hora em que as coisas vão ficar muito difíceis. Aqui, o capítulo 14 de João ao 17 foi escrito na quinta-feira, antes da sua morte, que foi na sexta-feira. E está acontecendo um turbilhão de coisas ali no meio. Jesus, ele tinha um público, ele tinha dois públicos. Ele tinha a multidão, que eram muitas pessoas que ouviam ele, e ele tinha os seus discípulos. Os discípulos eram 12 homens. Então, Jesus trabalhava sempre com esses dois públicos. E quando ele queria falar algo mais profundo, ele chamava os discípulos à parte e ele falava essas coisas para os discípulos. E aqui ele está falando com os discípulos, mas ele não está falando com 12, ele está falando só com 11. Porque Judas já tinha traído ele. Ele já tinha avisado que Judas era o traidor. Então, Jesus, aqui, um pouco antes desse texto que nós lemos, ele lava os pés dos discípulos, dando um exemplo de humildade. E ele diz para seus discípulos fazer o mesmo. Olha, vocês me chamam de mestre, e realmente eu sou mestre.
Então eu estou lavando o pé de vocês. Então vocês têm que fazer igual a mim, ou melhor do que eu. Porque o discípulo, ele está abaixo do mestre. Então Jesus dá uma lição de humildade. Jesus depois, ele está ali diante de Pedro, e Pedro diz: olha, eu vou para onde tu for, eu vou junto contigo. Pedro, não é assim, tu vai me negar. Realmente Pedro nega. Então Jesus já está vivendo esse momento com seus discípulos. Pedro é avisado que ele não vai segurar a pressão daquilo que está acontecendo. Logo em seguida, depois desse texto, você vai ver Jesus, a traição sendo consumada. Judas vem e trai pelas moedas. Jesus é preso. Jesus é interrogado. Jesus ele apanha, ele sofre a humilhação até a cruz do Calvário. Então tudo isso vai acontecer ali no meio dos discípulos, e Jesus, sabendo que aqueles discípulos não tinham estrutura para viver aquilo, ele começa a confortar, trazer uma palavra de conforto para esses discípulos. Então o texto que nós lemos, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, diante de todas as circunstâncias que viriam, Jesus está dizendo: creiam em mim. Vocês tiveram 3 anos junto comigo. Vocês presenciaram tudo que eu disse, tudo que eu fiz. Creiam naquilo que eu faço, creiam nas minhas obras, creiam na minha palavra. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não entre em desespero diante das circunstâncias. Não se angustiem com tudo o que vai acontecer. Crer em Deus é o mesmo que crer em Jesus, nas suas promessas. Independente das circunstâncias, precisamos crer. E Jesus diz: olha, vocês precisam crer. Porque a coisa não estava boa. Então, irmãos, essa palavra de conforto é para os discípulos naqueles dias, mas é para nós hoje. É uma palavra de conforto para os nossos corações, para todo aquele que está sofrendo, para aquele que está sofrendo luto, para aquele que está sofrendo a depressão, para aquele que está sofrendo com as notícias desse mundo, com tudo o que está acontecendo no contexto dos nossos dias. E as notícias não são boas. Há guerras. Hoje existem pessoas lutando em determinados locais pela nossa pátria. Hoje existe derramamento de sangue em muitos lugares. Hoje há uma incerteza no mundo. Hoje há uma incerteza diante da vida. Nós não temos nenhuma segurança, nós não temos nada que a gente possa se apoiar. Então Jesus diz para nós essa manhã: creia em mim, creia nas minhas promessas para a sua vida. Não duvide, mesmo que o céu esteja escuro em cima de você, creia que eu tenho o controle de todas as coisas. Creia. Jesus está dizendo: creia tão somente. Vocês já provaram muito de mim, vocês já testemunharam de mim. Quantas coisas, irmãos, Deus já não fez na nossa vida. E muitas vezes, no momento de dificuldade, a gente deixa de crer. A nossa fé esmorece, ela desce, ela cai. É isso que Jesus está falando: creia, creia, não se turbe, não permita que o desânimo, não permita que a tristeza, não permita que a opressão, a depressão, esses males desse mundo venham contaminar a sua fé, para que você não caia, para que você não desfaleça. Creia tão somente. É tempo de nós buscarmos a presença de Deus. É tempo da gente fortalecer a nossa fé, porque os dias são maus. E Deus providencia esses momentos, assim como Ele está fazendo aqui com os discípulos de Jesus, para nós, para que a nossa fé seja fortalecida, para que a gente possa passar pelas grandes tribulações que vai acontecer e que acontece diariamente. Por quê? Porque Jesus não nos garantiu uma vida fácil. O fato de sermos crentes, filhos de Deus, estarmos na igreja, termos comunhão com Deus, não impede da gente passar por duras provas, por momentos de solidão, por momentos de luto, por momentos de dificuldades financeiras, por momentos em diversas áreas. Vamos passar assim.
Mas nesses momentos vem a palavra de conforto. A gente busca, às vezes, muitas vezes, aonde não há. A gente busca fé para continuar de pé. Então Jesus continua instruindo os seus discípulos. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou prepará-los um lugar. Então Jesus sabe o que vai acontecer com ele. Jesus tem uma agenda. Jesus não se espantava com algo que acontecia. Ele não se surpreendia com algo porque ele tinha a sua agenda. Ele sabia quem ia trair ele sabia quem ia negar, ele sabia quem ia estar com ele. Ele tem uma agenda. Jesus não se surpreende com nada. Ele conhece a estrutura de cada um de nós. Então ele diz, olha, eu vou preparar um lugar para vocês. Vocês vão passar por tudo isso, mas tem um lugar preparado para vocês. E lá ele não vai estar sozinho. Jesus não está sozinho no céu. A Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus Pai. Mas há um encontro marcado com cada filho de Deus. Então o templo aqui na terra, ele é limitado geograficamente. Nós aqui temos um público que é um público excelente, mas aqui é limitado, mas no céu não tem limite. Jesus não está dizendo que Deus, ou ele vai preparar um condomínio grande para os crentes lá no céu. Ele diz, olha, há lugar para todo mundo lá. Há espaço para todo mundo. A casa está sendo preparada. Por que ele diz? Porque na sua morte e ressurreição, ele abre a porta do céu ao pecador. A sua morte e ressurreição vai trazer esperança para o perdido. E vai abrir a porta dos céus para todos aqueles que creem. Para o crente redimido. Versículo 3, ele continua. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo. Para que onde eu estou estejais vós também. Irmãos, que promessa preciosa. Quando a gente olha diante de nós e a gente vê tanta coisa ruim, a gente tem a esperança que Jesus preparou algo para nós na eternidade. Nós precisamos ter essa visão, irmãos. Precisamos pensar na eternidade. Precisamos pensar que a nossa vida não se resume aqui, aquilo que a gente está vivendo aqui. Aqui vai ter dor, sofrimento, pessoas vão nos desapontar, pessoas vão nos trair, aqui vai acontecer muita coisa ruim, mas na eternidade há um tempo preparado para os crentes. E a gente muitas vezes não fala muito na eternidade, a gente fica com os olhos voltados para cá, eu quero isso, eu quero aquilo, a gente tem sonhos terrenos, mas não tem sonhos espirituais, não temos aspirações espirituais. Não temos o desejo de agradar a Deus fazendo boas obras. Não temos o desejo de nos doarmos para Deus. Porque estamos comprometidos com esse mundo, com as coisas desse mundo. Acúmulo de riquezas, bens, fama, sonhos terrenos. E não plantamos para a eternidade. O céu é o nosso lar. É um lugar sem tristeza, sem luto, sem rejeição, sem sofrimento. E há um anfitrião lá nos esperando. É o Senhor Jesus. Ele está esperando os filhos de Deus na casa do Pai. Isso não é maravilhoso? A gente saber que nós não estamos aqui soltos, nós não estamos aqui. A gente tem um dono, a gente tem um pai. Ele tem uma vida para nós aqui, mas ele tem uma vida especial para todos nós na eternidade. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu vou agora, vocês vão ver tudo que vai acontecer comigo. Mas eu volto para buscar os demais.
eu volto. É o nosso conforto. Nosso conforto está no futuro. Aqui nós somos apenas peregrinos, embaixadores. O nosso tempo aqui vai acabar, como acabou do nosso querido, amado e estimado pastor. Acabou o tempo deles. As boas obras ele fez. Ele nos deixou um legado de inspiração, de como ser um homem de Deus. Ele nos deixou um exemplo de que é possível o homem renunciar à riqueza, renunciar à fama e os prazeres desse mundo para viver uma vida dedicada a Jesus. E isso serve para mim e para você como inspiração. Isso serve para todos nós, tirar algo de positivo de tudo isso. Por quê? Porque um dia nós estaremos juntos todos na eternidade. A gente está com saudade agora, com certeza. Mas é como se ele dissesse até logo. Mais tarde a gente se vê, outra hora a gente se vê. Porque é assim que a Bíblia diz que vai ser. E nós ainda temos a nossa história para construir aqui. O que você está fazendo para Deus? O que nós estamos fazendo para Deus? Quanto de Deus ocupa a nossa agenda? Qual é a prioridade na minha vida hoje? Temos que ter consciência da eternidade. Por que ele está dizendo isso? Para que a gente não fique distraído com as coisas desse mundo, para não negociarmos a eternidade. Muitas pessoas estão vendendo a sua alma ao diabo, em troca de coisas, perdendo o que ele tem de mais precioso, que é a eternidade com o Pai, negociando a sua fé. Não dá valor àquilo que recebeu. Irmãos, nós precisamos tratar isso com seriedade. Como é que está a nossa vida? Como é que estão os nossos valores? Não negocie os princípios e os valores de Deus. As sementes que estão no seu coração, que Deus plantou, não permita que elas morram diante das circunstâncias, da incredulidade. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Por favor. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18. Não permita que as tentações, as angústias, as dores, os sofrimentos desviem o seu alvo de Jesus. Se mantenha em pé, irmãos, nesses dias. Não negocie a sua fé, não negocie os seus valores. Não faça isso. 2 Coríntios 4, 16 ao 18, diz assim, Paulo falando aos Coríntios: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo está advertindo a todos nós, para que a gente não desanime diante das circunstâncias. Para que a gente não olhe a vida somente de forma natural, mas para que a gente tenha um entendimento espiritual das coisas. Porque existem coisas que você não está vendo que está acontecendo. É isso que Paulo está dizendo. Olha, não desanime. Mesmo que lá no interior haja um desejo de fazer aquilo que desagrada a Deus, busque força para que você não sucumba, para que você não caia, para que você não retroceda, para que você não apostate da sua fé. E as tentações são muitas.
dos nossos dias. Sempre houve, sempre vai haver as tentações. O próprio diabo tentando te tirar aquilo que você tem de mais precioso dentro de você, que é a sua salvação, que é a vida eterna, que é o Espírito de Deus. E a Bíblia também adverte: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais. Então, manter a comunhão com Deus, manter a fé, é o desafio dos nossos dias. Entender que as circunstâncias, elas existem, mas nos humilharmos diante de Deus, para que Ele nos dê força, para que a gente se mantenha em pé, é uma obrigação nossa. É algo que pertence a nós. Estar de pé, manter a nossa fé diante das circunstâncias da vida, diante das perdas, diante das decepções, diante de tudo que está aqui diante de nós. Versículo 4. Continuando, versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Verso 5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? A salvação, ela precisa estar clara dentro de mim, dentro de você. Nós precisamos ter a convicção da nossa salvação. Esse homem está andando com Jesus e ele não sabe o caminho. Ele não sabe que caminho é esse. E Jesus vai dizer lá na frente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Parece que não há interesse em ele saber, parece que há uma ignorância ele saber. Ele tinha presenciado, eles estavam presenciando os milagres de Jesus, tudo aquilo que Jesus estava fazendo, mas eles não entendiam que Jesus era a salvação, Jesus é a salvação, Jesus é o caminho. Há 3 anos, Jesus falava com ele, mas eles não entendiam. Tomé responde no verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé crê, mas ele não compreende o que está acontecendo. Então, muitas pessoas hoje, às vezes dentro da igreja, a gente pergunta: tu tem certeza da tua salvação? Ah, eu não tenho. Eu não sei. Pode ser. Então, a gente tem uma fé cambaleante, uma fé que não está ativada pela verdadeira fé. Ele acredita, ele até acredita, mas ele não compreende. Muitas pessoas creem na salvação de forma racional. Se eu for um bom filho, eu sou salvo. Se eu não for um mau filho, eu não sou salvo. Nós somos salvos pela graça. Não é pelas nossas obras. Nós somos salvos pela graça. Você foi salvo não é porque você é bonitinho, você é lindinho, limpinho. Você foi salvo porque Deus se agradou de você. Te chamou para essa vida de comunhão com Ele. A gente não merecia nada disso. Mas Ele fez isso por amor a nós. Então agora, diante desse amor, eu preciso honrar a Deus com a minha vida. Eu preciso ser um instrumento de Deus. Eu preciso responder a esse amor de Deus. Como é que eu faço isso? Me entregando a Deus. Entregando a minha vida, o governo da minha vida. Fazendo aquilo que Deus me manda fazer. Obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua voz. Vivendo uma vida para Ele. É a única coisa que nós podemos fazer. Nós fazemos algo para Deus movidos pelo amor, unicamente pelo amor. A moeda do reino é amor. Nós nos sentimos amados, recebemos esse amor e transmitimos esse amor para outras pessoas. Transmitimos essa graça para outras pessoas. Então, muitas vezes, a gente não consegue amar as pessoas, porque a gente olha as pessoas de forma racional. A gente não consegue olhar as pessoas na ótica de Deus.
A gente olha o perdido hoje e a gente condena, a gente diz que não tem jeito, mas a gente não lembra que o perdido de hoje, que está diante de nós, éramos nós ontem. E na nossa perdição, de alguma forma ele nos alcançou. Então, para Deus não existe alguém que seja impossível. Não existe, irmãos. Porque Deus muda corações. Deus muda circunstâncias. Deus faz aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Então, nós não podemos desistir das pessoas. Porque Deus não desistiu de nós. E muitas vezes Ele usou pessoas que foram tocadas pelo amor dele, para falar conosco no momento em que a gente era repugnante. No momento que às vezes a gente até blasfemava contra Deus. Mas as orações, o amor, ele foi se manifestando. E de repente, a gente converteu. Bom, convertemos. Agora eu tenho um terno novo, uma calça nova, um sapato novo. Eu vou apontar os pecadores aqui e vou dizer quem não tem jeito. Não, irmão, não é assim. Jesus ama, simplesmente ama, porque Ele é a fonte de amor e Ele não desiste de ninguém. Então você é alguém amado por Deus, amada por Deus, independente do que você está vivendo hoje. E Deus quer ter a primazia no seu coração. Deus quer ser o primeiro no seu coração. Ele não aceita o segundo nem o terceiro, Ele quer ser o primeiro. Você que está casado aí, pegue na mão da sua esposa, olhe bem para ela. Rapidinho, você que é casado, está ao lado da sua esposa, pegue na mão dela, olhe nos seus olhos e diga assim, para o seu cônjuge: você é lindinha ou lindinho, você é maravilhoso ou maravilhosa, mas se eu tiver de escolher entre você e Jesus, eu vou escolher? Diga aí. Olha, eu não quero criar problemas aqui. Mas é um teste para ver sobre a nossa fé. Porque Jesus precisa estar em primeiro lugar nos nossos corações. Jesus é o caminho. Ele não é só o caminho, Ele é o único caminho para a salvação. Há salvação apenas nele. Aí surge um pedido inesperado. Olha lá para o verso 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Ele quer ver o Pai. Então aqui, Jesus é o próprio Deus que se fez homem e habitou no meio de nós. Nenhum de nós tem condições de ver a Deus com os nossos olhos. Nenhum de nós. Porque a glória de Deus, a santidade de Deus, é tão grande que ela iria fulminar a gente. Então, no Antigo Testamento, Moisés queria ver a glória, queria ver Deus. Deus disse: olha, você vai ficar aqui na fenda da rocha, eu vou passar, tu vai me ver pelas costas. Deus se revelou a Moisés na sarça ardente. Isaías, quando olhou, teve uma visão do trono da glória de Deus. Ele disse: ai de mim, que sou pecador. Então Jesus, ele veio ao mundo. Jesus é a manifestação de Deus no mundo. Ele se fez homem e habitou entre nós. Então Jesus é Deus. Então Filipe estava diante de Deus, estava diante de Jesus, mas ele queria ver o quê? Ele queria ver o Pai. Ele queria ver aquilo que ele estava vendo. Eles estavam diante de Deus e não viam. Então veja, há pessoas que não se satisfazem somente com Jesus. Há pessoas que querem sempre mais. Há pessoas que dependem de manifestações sobrenaturais. Jesus não é mais suficiente. Eu tenho a palavra, eu tenho a Bíblia, que é a boca de Deus, mas isso não me satisfaz. Eu preciso de uma manifestação. Eu preciso de alguém voando aqui. Irmãos, Deus nos chama para uma vida simples. Uma vida simples.
não de coisas grandiosas. Não queira viver coisas grandiosas. Veja coisas simples. Seja instrumento de Deus na sua célula, na sua casa, diante das pessoas. Jesus, diante das pessoas, ele não fez coisas mirabolantes. Ele agiu de forma simples e natural. Jesus, diante da mulher samaritana, ele marcou um encontro com ela ali, e ele chega ali para falar com ela. Aquela mulher estava toda despedaçada. A Bíblia vai dizer, ela vai confessar que ela tinha diversos maridos, e Jesus, de uma forma tão simples, desarma toda aquela questão dela. Você já teve 5, e esse que você tem agora não é seu. E ela sai dali tão impactada com a presença de Jesus, que ela vai ser uma evangelista. E quando ela chega lá, ela diz: olha, venham ver o que eu encontrei um profeta, o que ele falou de mim. O que Deus tem falado de você? O que Deus tem falado para você, de você? Jesus é suficiente, ele é o caminho. E ele nos chama para que a gente ande no caminho e aponte o caminho para outras pessoas. Somos aqueles que apontam, somos homens e mulheres do caminho, que andam no caminho, que trazem pessoas para o caminho, para ser conduzidas a Deus através de Jesus. Jesus operou também milagres, mas esses milagres foram pontuais, foram necessidades que aconteceram na hora, e Jesus foi lá e operou. Mas Jesus não era adepto de espetáculos. Quando os irmãos dele queriam ver ele famoso, ele disse: não vou para cá não. O propósito não é esse, não é fama. Há pessoas que viajam centenas de quilômetros para ver alguém que fala um mistério de Deus, algo misterioso, sobrenatural. Deus está na sua casa, está na sua Bíblia. É só você abrir o seu coração e ler, que você vai ver Deus conversando com você, sem nenhuma ressalva. Versículo 12 ao 15. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que Jesus está dizendo: olha, o que eu fiz, que vocês presenciaram, vocês podem fazer também. E vocês farão obras maiores do que eu fiz. Vocês farão obras maiores. Isso requer acreditar nas pessoas improváveis. Isso requer acreditar naquilo que eu não vejo. Existe eu estava vendo na nossa igreja, tem uma célula que é a Atos 29. Quem é da célula Atos 29? Tem alguém aqui da célula Atos 29? Bem criativo. Atos só tem 28 capítulos, é o 29, porque vocês estão escrevendo uma história ali, né? Glória a Deus, que lindo, né? Mas é isso. Deus está escrevendo uma história das nossas vidas. Deus está fazendo algo grandioso no nosso meio. Então Ele nos salvou para isso. Ele nos trouxe para o caminho, para que a gente conduza outras pessoas para o caminho, para que a gente viva no caminho, para que a gente creia em cada promessa que Ele tem para nós. Então não importa o que você está vivendo hoje, não importa se você está fora do caminho, se você está desviado do caminho, Jesus quer te ver no caminho. Jesus morreu na cruz do Calvário para que você fique no caminho, para que você ande no caminho. Existe uma promessa para mim e para você. A promessa de uma vida digna aqui na terra. E a promessa do descanso na eternidade. Isso nos dá a segurança que nós precisamos para viver em dias tão difíceis
como nós estamos vivendo. Amém? Queria convidar você a ficar de pé para nós orarmos.